O Supremo Tribunal Federal, ao agir para cumprir o seu papel, ao agir cumprindo o seu papel de guardião da Constituição, ele está ajudando o Bolsonaro. O objetivo do Supremo não é ajudar Bolsonaro, porém ele está ajudando. É um resultado indireto da ação do Supremo nesse momento, né? Nesses últimos meses e daqui para frente. Para entender isso, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal, marque o sininho para receber as notificações. O que aconteceu? Vamos fazer um histórico aqui. Bolsonaro, ele foi eleito com apoio de três direitas. A direita autoritária, os filhos dele, o próprio Bolsonaro, enfim, todo esse apoio autoritário que ele tem, de gente que não gosta da democracia, que sonha em fechar o regime. Então ele foi apoiado pela direita autoritária, foi apoiado pela direita liberal, cujo principal representante no governo é o ministro da Economia, Paulo Guedes, e foi apoiado pela direita religiosa, cujo principal representante no governo é a Damares, a ministra Damares, mas ele tem várias alianças que vão para além de ocupar cargos no governo, o próprio Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus. Então essas três direitas estiveram juntas com Bolsonaro no processo eleitoral e no primeiro ano de governo dele. Só que no Brasil você não consegue governar sem a direita política, a quarta direita que eu listaria aqui. E essa direita política, o Centrão faz parte dela. E aí o que aconteceu? Ela foi criminalizada por Bolsonaro durante a campanha. Bolsonaro diz, eu não quero proximidade com esse pessoal. Fazia parte da construção de imagem de Bolsonaro. Mas você não governa sem eles, né? Porque eles têm uma quantidade muito grande de deputados. O centro ou centro-direita ali é muito grande dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. Então ele passa o primeiro ano de governo dele podendo se dar ao luxo de não contar com a direita política, representada, repito, no Congresso Nacional. Por quê? Porque surfa na popularidade, não tem nenhuma crise, enfim, ele passa o primeiro ano sem precisar deles, né? E aí, quando chega agora e vem uma crise mais grave, como é o caso da crise econômica e da crise de saúde pública, da pandemia, e aí ele passa a precisar deste apoio parlamentar. E, em paralelo, outra coisa foi acontecendo. A direita autoritária que apoia Bolsonaro, ela foi cometendo crimes, foi cometendo atos ilícitos, e foi deixando o rastro. Isso leva um tempo, né? Isso não é um crime violento na rua, que ele ocorre de uma vez, uma pessoa vai lá e assalta, dá um tiro em alguém. Né? São processos que vão deixando rastros, que recebem denúncias, que precisam ser investigadas. Muitas vezes coisas desse tipo envolvem crimes financeiros que acabam tendo um certo grau de complexidade. Isso foi sendo feito até durante a campanha eleitoral e durante o ano de 2019, a fake news, gabinete do ódio, até que aquilo eclode, aparece e se torna objeto de uma investigação. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, está investigando isso. Começou lá pela investigação das fake news contra o Supremo e isso vem se ampliando, né? Então, paralelamente a Bolsonaro ignorar a direita política durante 2019 inteiro, esses crimes vêm sendo cometidos de 2018 e 2019. E aí, quando vem a crise, há um desgaste de Bolsonaro importante junto a segmentos do eleitorado que o apoiaram em 2018, que votaram nele. As duas coisas se cruzam. A necessidade de ele ter o apoio da direita política e o Supremo Tribunal Federal está apertando cada vez mais a direita autoritária. Então tem aí a prisão de Sarah Winter, a prisão lá do cara que soltou fogos na frente, em cima do Supremo Tribunal Federal, quebra de sigilo bancário de 9 deputados, sei lá, 10 deputados e um senador. Então ela vai sendo apertada pelo Supremo. E aí, o que o sistema político, por meio do Supremo Tribunal Federal, está falando para o Bolsonaro? Olha, esse pessoal aqui está te atrapalhando. A gente pode dar um jeito. Ele não está falando desse jeito que eu estou falando. Evidente. Veja, ali, uma coisa é a visão do cidadão comum, do indivíduo comum. Outra coisa é a visão de alguém da elite política, né, de ministros do Supremo. Ninguém ali quer derrubar presidente, ninguém ali quer impeachment, nenhum ministro supremo, nenhum deputado, nenhum senador, ninguém quer impeachment. Todo mundo ali, deputados e senadores, até preferem um governo fraco para que eles possam ter maior poder de barganha diante desse governo. Mas ninguém quer. O impeachment
é uma crise muito grave, muito demandante, muito estressante, né? Todo mundo prefere que o governo transcorra normalmente, que as crises sejam menores do que uma crise que resultaria no impeachment, no afastamento por outros caminhos, e que o governo seja cumprido o calendário eleitoral e o governo saia na eleição, ou fique por meio da reeleição. Enfim, é o que todo mundo quer, no final das contas, né? Quando ocorre impeachment, esses atores, que são muito racionais e muito moderados, são empurrados para o impeachment. Tá? Pelas circunstâncias, escândalo de corrupção, piora da economia, avaliação do governo despenca, manifestações de rua. Então eles são empurrados para o impeachment. Tá? Então, hoje, o que os ministros do Supremo gostariam, né, no seu íntimo? Eles não estão nem aí do ponto de vista institucional. Estou falando do ponto de vista pessoal, do raciocínio de um ator de alto nível, muito criterioso, muito moderado e muito racional. Eles gostariam o seguinte, que Bolsonaro, de fato, abandonasse toda essa direita autoritária. Bolsonaro não pode fazer isso da noite para o dia, porque ele veio vindo, ele pode fazer isso aos poucos. Ele deu uma declaração dizendo, vou utilizar os meios legais para reagir. Você vê, é uma declaração diferente. Ele disse que vai utilizar os meios legais, mas são os meios legais que estão pegando essa direita autoritária. Quando ele dá essa declaração, ele está dizendo para o pessoal dele, olha, vou defender vocês, mas por outro lado ele está dizendo para o sistema, olha, eu aceito o enquadramento do sistema, que é o enquadramento dentro da legalidade. Nesta declaração específica, não estou dizendo que ele continuará assim, mas é um sinal. Tá? Ele está vendo que está tudo apertando, está apertando para os filhos dele, está apertando para esses seguidores autoritários dele. Então, o que é o melhor para o Bolsonaro fazer do ponto de vista da racionalidade? Abandona toda essa direita autoritária, entrega ela a própria sorte nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo, enfim, vai seguir os procedimentos, não tem perseguição, não tem nada. Vai lá ver, teve crime, teve prova, processa, julga, direito de defesa, condena ou absolve, enfim, vai ter de tudo, né? Vão ter as figuras que estão sendo processadas que serão absolvidas, outras serão condenadas. Então o Supremo vai cumprir o seu papel, mas esse papel é útil nesse momento para Bolsonaro. Pode ser que Bolsonaro não perceba isso. Está sendo falado certamente isso para ele. Né? Porque ele se livra dessa direita autoritária, barulhenta, que faz com que o país gaste energia na direção errada e abriga mais ainda dentro de seu governo os partidos do Centrão. O que ocorre hoje? Por exemplo, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entre lá na página do FNDE. Existe uma imensa quantidade de programas. Aqueles programas são todos regulamentados, é necessário leis, né? Mas eles lidam com recursos que não são para pagamento de pessoal, não são recursos obrigatórios para pagamento de pessoal do governo, são chamados recursos discricionários. Pois bem, o FNDE tem várias diretorias. Todas as diretorias, menos uma, estão ocupadas por indicados do Centrão. Agora, isso aconteceu agora. Hoje está acontecendo isso. Todas as diretorias, menos uma. Ou seja, esses indicados do Centrão vão, dentro daqueles programas existentes, direcionar recursos para prefeito das bases eleitorais dos deputados do Centrão. Tá? E aí o Centrão vota com o governo. E aí o Centrão passa a conviver mais com o Bolsonaro. Os políticos do Centrão vão passar a conversar mais com o Bolsonaro, porque tem programas do Poder Executivo que vão ser direcionados para ali ou para lá. E Bolsonaro terá que pedir a esses executivos do Centrão. Bolsonaro vai dizer, olha, você poderia ajudar esse deputado que me apoia, você poderia ajudar este prefeito, e por aí vai. E aí começa a se estabelecer um relacionamento. É o fato, o Centrão entra no governo. E nesse relacionamento vão surgir lealdades ali dentro, a gente não sabe exatamente quais. E vão surgir conselhos dos deputados do Centrão para Bolsonaro. E todos os conselhos serão na seguinte direção: Bolsonaro, afaste-se desse pessoal raivoso, barulhento, e fique conosco. E vamos tentar fazer um governo, faça o discurso, algumas coisas você fala, a gente ignora, mas vamos deixar o STF cuidar desse pessoal. E vamos governar aqui minimamente, moderadamente. De novo, Bolsonaro pode não aceitar isso, pode não ser da natureza de Bolsonaro. As pessoas às vezes não conseguem mudar, tem coisas que mudam, tem coisas que não mudam, mas o fato é que está acontecendo isso hoje, tá? É exatamente isso. Então, todas as ações do Supremo, ao mesmo tempo que são contra Bolsonaro, porque são contra a direita autoritária que o apoia,
né, e nesse aspecto prejudica Bolsonaro, por outro lado beneficia Bolsonaro caso Bolsonaro decida normalizar o seu governo, ou caminhar em direção à normalização do seu governo. Não vou dizer que vai normalizar, o que significa se livrar dessa direita autoritária ou deixá-la meio que escanteada, com um papel irrelevante, né, sem ficar falando demais, só de vez em quando, porque eles também só falam, eles não conseguem fazer nada. E abarcar no seu governo, abraçar no seu governo a direita política representada pelo Centrão. Nós estamos no meio desse processo, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou monitorando exatamente isso. Por isso faz sentido com que você se inscreva no meu canal, siga os vídeos, marque as notificações dos vídeos, comente os vídeos, eu leio. Não todas, enfim, mas leio bastante, tá? Então comente lá, curta os vídeos, isso ajuda o canal. Muito obrigado, um abraço.